Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje faremos uma apresentação sobre as proteínas e a desnaturação de proteínas com os integrantes do grupo, com Alex, Gabriel, Camila, Kathleen e Larissa. O que são as proteínas? As proteínas podem ser definidas como polímeros compostos de numerosas unidades de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Uma proteína só pode ser chamada de proteína se tiver no mínimo 50 ligações de aminoácidos. Menos que isso é chamada de peptídeo. No esquema, temos a ligação de dois aminoácidos por ligação peptídica, indicada em verde. Os aminoácidos que são extremamente importantes para o funcionamento do corpo, metade deles são produzidos pelo próprio corpo, através de processos celulares, químicos e metabólicos. A outra metade ela é composta por ingestão, alimentação e outros processos externos ao corpo. E o corpo precisa de, no mínimo, 20 aminoácidos diferentes para o seu funcionamento perfeito. Abaixo temos alguns exemplos de aminoácidos. A fenilalanina, que ela desempenha um papel integral na estrutura e função das proteínas e enzimas, e também na produção de outros aminoácidos. A valina, que é um dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada, ele ajuda a estimular o crescimento e a regeneração muscular, e também está envolvido na produção de energia. A treonina, que é uma parte principal das proteínas estruturais, como colágeno e elastina, que são importantes componentes da pele e do tecido conjuntivo, também desempenham um papel no metabolismo e na função imunológica. O triptofano, que muitas vezes é associado à sonolência, mas tem outras funções, como, por exemplo, manter o equilíbrio adequado de nitrogênio e a proteção da serotonina, que é um neurotransmissor que regula o apetite, o sono e o humor. A metionina, que desempenha um papel importante no metabolismo e na desintoxicação. A leucina, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, estimula a cicatrização de feridas e produz os hormônios de crescimento. A organização molecular dos aminoácidos e proteínas vão dizer como será o funcionamento dos mesmos no corpo. A gente começa com uma sequência linear de aminoácidos, que é definida geneticamente no nosso DNA, transportada pelo RNA transportador, que vai até os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteínas. Essa estrutura linear com ligações de aminoácidos com cadeias peptídicas forma uma sequência gigantesca. E uma estrutura comumente do formato que esses aminoácidos atingem futuramente é a alfa-hélice, que permite a aproximação desses aminoácidos, e com essa aproximação podem se fazer ligações de hidrogênios, que são ligações com hidrogênio e flúor, oxigênio e nitrogênio, que ocorrem devido à sua eletronegatividade. Por essas ligações fortalecerem e aproximarem mais esses aminoácidos, eles permitem fazer a estrutura terciária, com esse enovelamento que pode se formar e se alterar de acordo com o meio, sendo meio polar ou meio apolar, vai mudar a forma da sua estrutura terciária, e também da ligação da estrutura terciária com outras estruturas, formando outras proteínas, que chamamos de cadeias polipeptídicas. Uma proteína ela pode ser definida da estrutura terciária, que ela vem da mesma estrutura primária, e a estrutura quaternária, que é uma estrutura terciária com outra estrutura terciária, secundária ou primária, que vai depender do funcionamento e da necessidade daquela proteína. A classificação dessas proteínas pode ser em globulares, onde tem formatos globulares e normalmente são solúveis em água, como exemplo a hemoglobina, ou fibrosas, que normalmente são insolúveis em água, exemplo a queratina.
e os seus tipos são transportadora, um exemplo, a hemoglobina, reguladora, a insulina, a de defesa, os anticorpos, proteínas catalisadoras, que são enzimas, proteínas estruturais, como exemplo, a elastina, e as contráteis, como exemplo, a miosina. city that never wakes up, blinded by nostalgia. Who wants to sleep in a city that never wakes up? She was enraged by the way that the emperors were trapped in the cage. Após esses vídeos, que foram os experimentos feitos pelo grupo para demonstrar fisicamente o que acontece sobre a desnaturação de proteínas. Mas o que é a desnaturação de proteínas? São alterações das formas pelos meios externos, como aumento de temperatura, mudança de pH e adições de químicos. Por exemplo, a adição de vinagre na clara do ovo, a adição de vinagre no leite, que foram os experimentos feitos pelo grupo. Essa desnaturação ela não altera a sequência e as ligações peptídicas feitas pelos aminoácidos, mas sim o seu formato, que é extremamente importante na função que uma proteína vai exercer no nosso corpo. E muitos dos processos dessas proteínas pode ser reversível. Exemplos de outras desnaturações é quando a clara do ovo ela é aquecida. A proteína da ovoalbumina perde seu formato, e onde percebemos quando estamos fritando o ovo a ramificação e a alteração do mesmo. A gelatina também é uma desnaturação do colágeno, que é a gelatina que vem do couro do boi, através dos processos químicos, como das ligações da gelatina e o aquecimento e o resfriamento da água, formam uma desnaturação proteica. Finalizando, o grupo agradece a presença de todos até o momento e fazemos a seguinte pergunta. A desnaturalização de proteína ela é totalmente prejudicial, já que a mesma pode perder a sua função original?